Povo angolano, bom dia. Bom dia a todos onde estiver neste momento, em toda parte do mundo. Os que estão a seguir o nosso programa Ana Nekongo. Eu sou o Toyo Nekongo. O Toyo Nekongo é o pássaro que sempre aparece, que sempre traz novidade ao seu povo. Principalmente ao povo Bakongos e ao povo angolano, todo o povo angolano, de Cabinda a Cunene. Várias vezes falo em Kikongo para fazer lembrar a história nossa do Reino do Congo ao nosso povo. E também às vezes falo em português para fazer lembrar o povo angolano, de Cabinda a Cunene. E às vezes estou a esclarecer coisas escondidas que o povo não tinha conhecimento. Às vezes incentivar o povo, mas não estou para incentivar o povo na violência ou no distúrbio para trazer qualquer coisa de maldade ao povo, mas estou para incentivar o povo a esclarecer, a abrir as vistas do povo. E hoje, vou pedir a todos que são nossos do norte e angolanos que estiver de acordo comigo para registrar-se ao nosso canal Ana Nekongo. E este canal está no YouTube. Basta entrar no YouTube. Você pode se registrar ou inscrever-se no nosso canal Ana Nekongo. Meu povo, recebi várias mensagens do povo angolano, de elogio, pessoas a dizer que você disse mesmo a verdade. Visto o Docolo Sindica morreu, quer dizer, cada um com a sua explicação. Eu segui mensagem no Messenger, YouTube, como também no WhatsApp. Deixa eu esclarecer. O vídeo que eu tinha feito era um vídeo de 32 minutos, se eu me lembro. Se não foi 32, então foi de 15 minutos. E naquele vídeo eu estava a tentar esclarecer coisas que o povo não sabia sobre o Sindica Docolo. E hoje vou tentar repetir e esclarecer uma vez por toda para o povo entender a situação que Angola encontra-se hoje. Povo angolano, muitos não estão a entender que Angola tem problema. Angola está a entrar no buraco e nós teremos problema como alguns países africanos estão a enfrentar, como a Líbia, República Democrática do Congo, Congo, Brazzaville, muita coisa aí. Povo angolano, deixa eu esclarecer. E eu gostaria de dizer isso ao povo. Povo angolano de Cabinda Cunene. Quero que o povo entenda. O falecido Agostinho Neto dizia de Cabinda Cunene, um só povo, uma só nação. Quer dizer, ele dizia, falava da união do povo angolano. O povo entender que de Cabinda Cunene era só um povo, era irmãos e irmãs. Seja for as línguas
mas o comportamento devia ser um, e todo mundo devia entender que não éramos família. Seja fora a diferença das culturas, mas éramos um, porque tinha uma coisa em comum. Tínhamos as terras, tínhamos tradições. E se o povo angolano fizesse um esforço, ia entender que não, a Angola toda veio do reino do Congo, que seja a rainha Gingambandi, Mutua Yakivela, que seja o Mamã Kipamvita, que é o verdadeiro nome, não é Kipamvita, porque a gente não esclarece, não conta a verdade. Proximamente nós teremos muitas entrevistas e vocês vão seguir. Meu povo, quando eu falei do Sindica, falei a verdade. Quando eu falo, tudo que eu falo é apenas a verdade. E eu quero que o meu povo entenda que a gente do norte, Cabinda, Zaire, Wish e metade do bem, são irmãos vossos, irmãs vossas. Apesar das línguas que nós falamos, por exemplo, trouxemos de fora onde nós estivemos, porque alguns não tiveram a oportunidade de aprender a língua portuguesa. Foi as situações que eles encontraram ali, o comportamento do povo daqueles países onde foram. É como alguns do sul que nasceram na Zâmbia, na Namíbia, estão a regressar a falar inglês. Mas dentro deles tinha o comportamento angolano, que eles aprenderam aqui da tradição do sul, como do norte também, que é a tradição do sul, do norte. E aquela coisa não saiu de nós, nos fez ficar angolano, fez que nós, depois da independência, regressamos onde nós viemos. Povo, entende, por favor. E vocês estão a deixar a porta aberta para um estrangeiro entrar, e aquele estrangeiro, porque quer aproveitar de Angola, nunca virá com a boa coisa, virá com a separação. Dividir o povo angolano para eles entrar. E aquela divisão eles vão aproveitar. É isso que aconteceu, perdemos Angola. Hoje no sofrimento, o povo vai sofrer. O povo vai sofrer. E hoje há reivindicações do povo, das jovens a sair, as mamães zungueiras a chorar, o nosso povo a comer nas ruas, povo angolano. Se nós somos 28 milhões, se nós somos 28 milhões, o filho do José Eduardo Santos roubou 500 milhões. No 500 milhões que ele roubou, sabia que o povo angolano tinha direito de 1 milhão daquele dinheiro, daquele moço, que podia oferecer a todo angolano. Aquele moço podia oferecer a todo angolano 1 milhão, porque somos 28 milhões do povo. E ele roubou 500 milhões. Mas ele podia oferecer 1 milhão a todo o povo angolano. Como pai e mãe, para estar aqui 1 milhão, está aqui 1 milhão, $1 milhão, $1 milhão. Ele ficava ainda, talvez, com 400 milhões. Será que o povo já pensou nisso? Como que você pode chegar ao ponto de levar 500? Você ainda pode oferecer a uma pessoa 1 milhão, $1 milhão e todo angolano ficava milionário. Não é verdade? Não estou a falar disso. Vou repetir no caso do Sindica. O Sindica do Colo, ele casou-se com uma dama angolana, em aspa, porque a Isabela nasceu na Rússia
nem sei como que ele ficou angolano, qual é o documento que ele tratou, onde ele tratou isso, eu nem sei. Mas quando eu do norte vou em Angola, me manda na minha aldeia. Quando um zairense entra, trata o documento em Luanda. Consegue o bilhete, consegue o passaporte. Pergunto eu, quem anda a arranjar aquele passaporte? Ele vai no aeroporto, ele passa. No aeroporto, não consegue decidir que esse passaporte é falso. Eles não conseguem. Quando eles batem, não sai que não, o bilhete é falso. Pergunto eu, que são lá, são angolanos ou são estrangeiros? Claro que são estrangeiros. Que vocês receberam em Angola, fizeram entrar na tropa, fizeram entrar na segurança. Quer dizer, Angola daqui a nada. Vamos perder Angola. Estou a dizer isso. O Dokolo, a esposa, era a diretora da Cruz Vermelha. O Dokolo era esposo. De repente, porque a guerra no Congo, Monan Sapu vai entrar naquela parte do Mochico. O Dokolo que sai vai dar $5.000 para ajudar aquele povo. O Dokolo já fez sair 5.000, dizer à esposa que você é diretora da Cruz Vermelha, hospitais em Luanda não tem cama, não tem medicamento, para estar aqui 5 milhões, compra camas para meter nesses hospitais. Ele não fez isso. Mas ele fez para dar os catanguês, baluba que vieram daquela área do Mochico. São congolês. Não é? Esse é o comportamento do congolês. É o mesmo comportamento que você vê em alguns angolanos do norte que não aprenderam português, que regressaram a Angola com o mesmo comportamento. É um comportamento que eles adquiriram lá no Congo. É o comportamento daquele povo. E eu estava a tentar explicar ao povo que não. Quando a Isabela começou a roubar mesmo. Quem estava a puxar a Isabela a roubar é o marido, porque o comportamento dele. Ele nasceu no Congo, cresceu no Congo. Ele cresceu com aquele comportamento. Ele cresceu com aquela gente, o Bubu Leão, toda aquela gente. E eu quero que o povo entenda, no Congo, basta você construir uma casa grande, de mais de 3, 4 quartos, ele já pensa que você é rico. Você, por ser um comerciante, para ele já é rico. É isso que eu quero que o povo entenda. Ele vai dar 5.000, mas nunca deu 5.000. E nunca disse que não, você é presidente da Cruz Vermelha. É vergonha. É para estar aqui 5.000. Ajuda o hospital, diz que não, é o que dê. Ele nunca fez isso. Mas eu sabia que ele vai morrer. Eu sabia que ele vai morrer. Todo elogio que vocês me deram, eu não mereço aqueles elogios, porque eu apenas disse a verdade. Quando o Dokolo vai se casar, quando ele vai em Angola ver com a esposa, será que ele veio na conta dele tinha 5.000? Estou a perguntar a todos, e a família do Dokolo e a família dos Santos. O Dokolo na conta dele tinha 5 milhões de dólares. Ele não tinha. Mas quando vocês contam que não era milionário, o pai do Dokolo nunca foi milionário. Eu já contei isso. Os angolanos do norte que foram no Congo, que ficaram ricos, porque não havia angolano milionário. Havia angolano ricos. Mesmo que tiver, eu entendo a palavra mil, que quem tem milhões na conta dele é milionário. Mas quero que o povo entenda, há uma diferença que está aí. Havia angolanos que tinham milhões na conta bancária. Eu já disse os nomes, o papá, por exemplo, o papá que deu dinheiro para a independência do Congo, o papá Mingue Dimbala, Zeteke, era milionário. Mas eu gosto de chamar de rico porque na Europa encontramos milionários, na América vimos milionários.
Porque o dinheiro do branco não acaba, mas do africano depois acaba. Desaparece. Então nunca foram milionários. Mas que tinha mais dinheiro no Congo são angolanos. O Dokolo, o angolano, começou a vender banana, carvão, pão, cigarros, para ele chegar naquele nível de construir prédio no Congo. Se o Dokolo era milionário, que ele disse para mim o prédio que ele construiu no Congo. Que eles nos mostram que não, ele era mesmo milionário. Foi ele que construiu aquele prédio que estava aí com o dinheiro dele. Eu vou dizer hoje ao povo angolano, se o nosso governo tivesse bom coração, que deixasse o angolano que tinha dinheiro no Congo, entrasse também construir Angola, então o papá Mateus Kudimana teria prédios em Angola. Porque era o sonho dele. O papá Tanguy Freire teria prédios em Angola. Os velhos Lunguana, que é o dono da empresa de açúcar no Quilungongo, teria prédio em Angola. Até empresas. Se o governo angolano deixasse que essa gente fizesse isso em Angola, teríamos isso em Angola. Estou a dizer. O papá Kudimana tinha mais dinheiro que o Dokolo. Porque o povo angolano, o dinheiro começou no comércio. O Dokolo, o dinheiro não era dele. A esposa, que era branca, veio no Congo, viu que Napa era um pobre, e ele regressa na Dinamarca, vai pedir empréstimo no banco. Aquele dinheiro que trouxeram no Congo, começaram a fazer de comércio de peixe, construíram essas casas grandes, tipo como refrigerador para guardar o coso, comida que não ficasse congeladas, aquelas casinhas, como se diz, chambre froide, casas congeladas. Estou procurando a palavra em português, não estou me lembrando, mas são chambre froides. Isso foi o comércio. E a mulher viu que não, o comércio começou a andar, ela vai regressar para pedir mais dinheiro. E o Dokolo vai juntar a família que fazia parte, o Verkis, o Kisombe, o Nzolantima, toda aquela gente, os Ndombas, toda aquela gente que fazia parte do Bissingombe. E ele deu o dinheiro para cada um, arranja, faz um negócio. O Verkis foi fazer os conjuntos, como era cantor, ele começou a brincar com os cantores, faziam o que? Sempre que ele vendia, dava dinheiro de volta no banco, e eles viviam dos benefícios. É por isso quando confusão entrou entre eles, e eles vão fugir. Kisombe vai fugir na Bélgica, o Verkis ficou refugiado aqui na Inglaterra, e até a dama dele, a mestiça, um irmão angolano do Mbanza Congo, consegue tirar o homem, a mulher do homem. O Verkis ficou refugiado na Bélgica, em toda parte. Porque eles não tinham dinheiro, meus irmãos. Nem nenhum deles tem dinheiro, tem casa na Europa. Quanto custa uma casa na Europa? Se o Dokolo era milionário, hoje que estamos a falar, o filho acabou de roubar dinheiro de Angola com a Isabel. Compraram uma casa de 3 milhões de libras, que faz 20 milhões de dólares, aqui no South Kensington. Agora que ele é milionário, porque roubou dinheiro verdadeiro. Compraram uma casa aqui, compraram a casa no Dubai, compraram a casa toda parte do mundo, a Dinamarca, para mais. Agora que roubaram dinheiro mesmo de Angola, construíram. Mas o segredo que estava aí, a família dos Santos a roubar, a Isabel a roubar, mas eles esqueceram que não, havia um zairense por atrás, que é o síndica, que mandava roubar, que ocupou toda aquela parte do Diamante do Sul. Fez entrar os Kofi, os Bubulhão dela, meteu lá catanguês a tirar diamante em nome dele. E eles a contar que não, o nosso sogro vai ajudar. Se acontecer algo, vão fazer sair a filha que ela nunca roubou.
o homem é milionário, fazia arte, não sei o quê. Não. Ele também, como zairense, roubava tudo que eles roubavam. Em voler, voler. Quer dizer, eles a roubar a contar nele. Ele também a desviar dinheiro em outro sítio. E o povo esquece. A Isabela era descendente da Rússia. Quer dizer, ela a roubar, a mãe que é a russa por trás, a mandar também roubar, os zairenses a mandar roubar. KGB estava por trás e o Putin também precisava daquele dinheiro e ir parar na Rússia, porque o dinheiro era demais. E o zairense também, apesar que ele é esperto, também quis jogar os santomenses e os russas lá dentro. Um jogo perigoso. Jogo perigoso. Ele a pensar que não, epa, é o zairense, sou smart. Não, você é smart no Congo entre vocês. Vocês não são smart. Então, eles a roubar, a confiar no sogro. O sogro também, não no genro, como se diz, o genro também a desviar dinheiro na Dinamarca, na conta da mãe e também na conta dele. E onde sai confusão. O fim daquilo, lhe bondaram, lhe mataram. Eu sabia que vão lhe matar. Sendo zairense, ele quis mostrar que ele também é esperto. Eles a roubar dinheiro de Angola. Ele também a desviar também na parte dele, a mandar no banco da mãe, dos irmãos, não sei o que é. Lhe mataram. Eu sou de Angola. Quando eu falo, eu sou um ativista angolano. Quando eu saio, falo de Angola. O povo angolano quer esclarecer isso. Eu sou filho de um leão que nasceu nas florestas de fora. Mas eu aprendi a comer carne, porque sou leão. Isso que aprendi. Quando era pequeno, outros animais não tinham medo de mim. Cabra, porco, não sei o que. Passava aí, brincava comigo. Era um leão pequeno, nas florestas de fora. Só que o leão grande ensinou que você nunca vai comer folhas, não sei o que dizem em português, relvas, não sei o que. Ensinava que não, você, a tua comida é carne. E eu cresci, sou um leão grande. Eu devo comer aquilo que o pai e a mãe comiam, que era carne. Eu acho que todo mundo vai entender o meu exemplo. É por isso, estou a morrer, estou a defender, eu vou morrer para defender a hora do leão, que é Angola. Onde o pai e a mãe saíram. Não tenho nada a ver com o Congo. Nada a ver com o Congo. Pode trocar o mundo, Deus pode mandar Jesus, pode mandar o Lúcifer descer aqui na terra. Se for para destruir o Congo, eu darei a ordem com os olhos fechados. Mas Angola não. Porque sou filho do leão. O leão ensinou a carne. Diz que a carne é Angola. Ninguém pode tocar. É por isso que eu defendo Angola. Mesmo que tivesse nascido por cima da árvore, eu vou defender aquilo que o pai, avô, bisavô, pai e a mãe disseram. Isso que estou a defender em Angola. O resto, para mim, é porcaria, história. Se o Sindica morreu, não tenho nada a ver, nem tenho lágrima, nem tenho nada. O papá Mateus Kudimana, o papá Tanguy Freire, todos aí tinham mais dinheiro do que o Sindica do Congo. Porque ele não tinha dinheiro. É por isso que ele mora na França, numa casa do câncer de 2 quartos. Nós, Bakongo, quando uma pessoa morre, o óbito vai no quintal da casa onde ele vivia.
Na Europa, vamos alugar a sala para todo mundo vir se encontrar. Nós bacongos. Se são bacongos, e eles podiam também alugar a sala, só que não tinha dinheiro para alugar a sala. Se eu estou a mentir, eu vou contar milhões dos nomes que estiveram lá presentes. Porque estava na casa do meu primo, o Óbito. Eles não tinham dinheiro para alugar a sala. As pessoas viram. O Iber, que é o sobrinho mais velho do Docolo, estão a vir. As filhas do Kisombe, sobrinha do Docolo, estão a vir. E ele próprio, que ficaram, o Luzolo, que ficou com a outra, estão a vir. O Óbito estava na casa da Paulina Bando, que é prima deles. Prima direto, que nasceu com o irmão mais velho do Docolo. Estou a esclarecer que o Óbito estava no metrô Crimée. 19e na França. Estou a esclarecer. No 7º andar. Casa Porta 764. Na casa do Tomás, que é o marido, que é o meu primo. A mulher, que é a prima do Sindica. Estava lá o Jananá, estava lá o velho cantor do trio Majestic Vessacur. Passou lá. Todos aí. Passaram lá. Estão vivos. E agora eram ricos. Estou a dizer isso antes dele se casar com a Isabela. Ah, porque estudou na Inglaterra? Não, eu sou britânico há 30 anos. Eu adquiri a nacionalidade, me deram a nacionalidade em 90. Deram a mim a nacionalidade britânica aqui. Em 90, estou a dizer isso muito bem. Eu estudei, fui na universidade, estudei na universidade com a bolsa do governo britânico. Quer dizer, todo mundo europeu que tinha direito de viver aqui, tinha direito de estudar, fazer pedido da bolsa. E é assim que ele, com a mãe dinamarquesa, a mãe vai fazer o pedido do documento das crianças, ela consegue na Dinamarca. E eles lhes deram uma nacionalidade dinamarquesa e tinha passaporte europeu. Fez que não, eles podiam parar na França. Até isso que fez que não, a mãe como europeia, que vai ajudar o marido a conseguir o documento. Por que não foram viver na Dinamarca? Eles podiam ir viver na Dinamarca. Então preferiram viver na França. E a mulher como europeia vai dar documento de residência no marido. E assim que ele viveu. E não tinha trabalho com a idade e morreu de fome em casa. As crianças vão sair daqui a acolá à procura de emprego, vão parar na Inglaterra aqui, que a vida era melhor do que a vida da França, e tinha direito da bolsa de estudo, e assim que ele consegue, vai também estudar, fazer uns cursos aqui. Quer dizer, nós e eles éramos iguais. Até eu diria que tinha a vida melhor do que ele. Pode perguntar a todo mundo. Porque nós, como corajoso bacon, já que estava no sangue, ir à universidade também se mexia de baixo para cima para conseguir outra coisa. Você pode perguntar a todo mundo que está aqui na Inglaterra, vou te dizer. Vou perguntar a todo angolano de Cabinda, quando eles vão te dizer. Eu nunca me meti na droga, nem nada, mas fazíamos negócio. Depois da universidade a gente se mexia para conseguir o pão. A verdade é essa. O angolano que tiveram no Congo tinha mais dinheiro do que o Docolo. O Docolo nunca era rico. Quando o Mobutu prende dinheiro depois daquela confusão entre ele e o membro da família, e todo mundo, o dinheiro vai regressar no governo dinamarquês. Porque até a mulher, quando o Mobutu prendeu o dinheiro, ela foi queixar no governo do país dela. E a Dinamarca vai mandar o Mobutu que ela quer todo o dinheiro de volta no banco para ser pago. Então o Mobutu mandou o dinheiro todo. E o fim daquilo, todo mundo regressou. É por isso que não o Docolo não tem nem o prédio, não tem nada. Porque ele vivia do benefício que eles faziam daquele comércio. E o dinheiro todo era do banco. E o banco vai recuperar todo o dinheiro, regressa na Dinamarca. E todos ficaram refugiados na Europa. O Verkice está aí, refugiado na Europa. O Kisombe morreu quando tira Mobutu, todo mundo fome, não tinha dinheiro. Vão todos morrer. Os do Sakivana, todos aí. Mas Lunguana, que é angolano, o dono da empresa de açúcar no Kulungo, o dinheiro ainda está lá. Os Cudimano Mateus, o dinheiro ainda está lá.
Os papás estão aí, para mostrar que não, o dinheiro do angolano era dinheiro verdadeiro. Ainda está lá. Se ele tivesse dinheiro, ele teria prédios no Congo, cada um consegue, vai comprar uma casa aí, um quintal aí vai construir uma casa, aí o quintal aí, basta conseguir 10 quintal, começa a mandar a boca, é rico, é milionário. Mas eu tenho família que tinha 10 quintal no Congo. A minha mãe nunca foi milionária no Congo, mas tínhamos 10 quintais construídas no Congo. É o que estou a dizer para vocês. Até temos até agora. Ainda está lá. Está a ver? Eu disse apenas a verdade. E ele foi morto porque os gatunos a roubaram. E os gatunos também a ser roubados pelo membro da família. E não esqueça, o angolano é que tem terra em Angola, que tem língua, que tem tribo. Eu disse a outra vez, só na morte que veremos quem é angolano, quem não é. Agora o Sindica morreu, veremos onde ele será enterrado. Quando dos Santos morrer, veremos onde ele será enterrado. Quando a Isabela morrer, veremos onde ela será enterrado. E vocês vão entender quem é angolano, quem não é. O papá Ambrósio Lukoki, o Dembo, o velho Dembo, o papá Quarta Punza, posso também encontrar alguns da UNITA, o velho Jamba. Todos aí foram enterrados em Angola. O velho Dr. Savini foi enterrado em Angola. Todos aí, há mais velhos que não consigo contar os nomes, serão enterrados em Angola. Até foram enterrados em Angola. Mas alguns não. Quer dizer, não são. Para hoje, cortaram o meu vídeo, meteram umas palavras ali para mostrar que não. A verdade é essa. Ele nunca foi milionário. Abraço, meu irmão. Tamo junto.